Todos que embarcaram nas narrativas do sistema contra a Lava Jato viram, na quinta-feira, 26 de março, que a reação a investigações que atinjam os seus membros, os membros do sistema, é sempre a mesma. Não importa quem delas participe. Os truques se repetem. Eles omitem a gravidade dos fatos revelados, demonizam investigadores, fazem acusações genéricas sobre vazamentos sem provas específicas, fingem que esses vazamentos são mais graves que os esquemas de corrupção, as relações íntimas e ou comerciais entre magistrados, empresários e políticos e a operação abafa da qual eles participam. Apontam a espetacularização promovida pela mídia e pelas redes sociais como se a magnitude e a relevância dos crimes cometidos não produzissem um espetáculo repugnante por si. Gritam, esperneiam, estribucham, buscando pelo histrionismo a força de intimidação que falta aos argumentos técnicos e jurídicos. Aliás, não são técnicos e jurídicos. É justamente isso que falta. É essa parte técnica, jurídica, nos argumentos, que viram um grande discurso, uma grande retórica vazia, mas com muita afetação. Eles alteram a jurisprudência, eles posam de salvadores do Estado Democrático de Direito, como se ele não fosse solapado diariamente por agentes públicos que usam o chamariz do cargo para enriquecimento familiar, ou o poder da caneta para fazer aquilo de que acusam os outros de fazerem. E eles contam com seus porta-vozes no mercado da comunicação para legitimar essas posturas convenientes como se fossem técnicas, tentando convencer a sociedade que há apenas uma grande quantidade de coincidências e ou um eterno conluio contra os garantidores da democracia. Quanto mais esses métodos se repetem, menos gente acredita, claro, mesmo que não reconheça a ingenuidade passada. Mas eles vão conseguindo impedir ou adiar qualquer revés na tentativa de manter tudo como está. Então esse é o resumo dos métodos para bloquear investigações. Agora vamos ver um pouco do trecho dos votos dos ministros do STF ao decidir pelo encerramento da CPMI do INSS, cuja prorrogação tinha sido autorizada em decisão liminar pelo ministro André Mendonça, que foi o primeiro, portanto, a votar, defendendo, evidentemente, a sua própria decisão que acabou derrubada. Vamos aqui ver o cerne do argumento dele sobre a defesa do direito das minorias parlamentares de instaurarem e prorrogarem CPI ou CPMI. O M é de mista quando envolve deputados e senadores. Pode soltar o primeiro vídeo do André Mendonça. Ainda do referido precedente extrai-se a constatação pelo Supremo Tribunal Federal de que, abro aspas, existe em nosso sistema jurídico-político um verdadeiro estatuto das minorias parlamentares. Estatuto constitucional, o que deve conduzir esta Suprema Corte a proclamar o alto significado que assume para o regime democrático a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição. Dentro dessa perspectiva, as comissões de inquérito são compreendidas como uma garantia instrumental constitucionalmente atribuída às minorias legislativas. E com vistas à preservação da sua eficácia, prossegue o julgado, o que não se admite, ainda que por via indireta e pretensamente mais sutil, é a entrega, nas palavras do ministro Eros Grau, é entrega à maioria, o que no nosso sistema, que é fiel desde 1934 à fórmula do constitucionalismo alemão, a prerrogativa absoluta da minoria qualificada e não mero poder de iniciativa de uma deliberação plenária. É precisamente o que ocorreria acaso se condicionasse o requerimento de prorrogação dos trabalhos de determinada comissão parlamentar à deliberação das instâncias da cúpula do parlamento. Ainda que por via indireta e pretensamente mais sutil, se entregaria à maioria, o que em nosso sistema constitucional é prerrogativa absoluta da minoria parlamentar qualificada. Em razão dessa situação, é como se nós autorizássemos a instalação. A minoria
consegue as assinaturas para instalação. Mas na composição dos membros, a minoria já não tem a mesma força. E se compõem com a maioria as comissões. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade, órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. Se criam os obstáculos, até que se escoe o prazo. Em razão dessa condição, Canotilho e Vital Moreira identificam nas comissões de inquérito parlamentar um poder potestativo, o que torna incompatível a sujeição da sua instalação ou a sua prorrogação à deliberação parlamentar. E na condição de prerrogativa da minoria, torna-se instrumento concretizador de um direito fundamental, que vela ao pé das instituições democráticas, o direito de oposição. Buscando enfatizar a importância desse relevante papel desempenhado pelas comissões, de funcionar como garantia concretizadora do direito de oposição, o ministro Celso de Mello recorreu à doutrina do saudoso Geraldo Ataliba. Diz o eminente jurista, é que só a verdadeira república democrática, onde se assegure que as minorias possam atuar, erigir-se em oposição institucionalizada e tenham garantidos os seus direitos de dissensão, portanto, é que há verdadeira república e verdadeira democracia. Muito bem, está aí um trecho importante do voto do André Mendonça sobre o direito garantido às minorias de instalar comissão parlamentar de inquérito e de prorrogar. No caso específico do regimento interno do Senado, como eu tinha mostrado em programa anterior, você tem a previsão no artigo 152 da prorrogação automática. E diz o artigo 152, abro aspas, o prazo da comissão parlamentar de inquérito poderá ser prorrogado automaticamente a requerimento de 1/3 dos membros do Senado, o que existia, comunicado por escrito à mesa, o que foi feito, lido em plenário e publicado no Diário do Senado Federal, observado o disposto no artigo 76, parágrafo 4º. E aí não houve leitura porque Davi Alcolumbre sentou em cima, estava enrolando com costas quentes no STF, ciente de que são da mesma tribo, o centrão do Congresso Nacional e o centrão do Supremo Tribunal Federal, que não tem em conjunto interesse no avanço dessas investigações. Sobre o Alcolumbre já falei muitas vezes aqui, foi ele que indicou o Jocildo Gomes para a presidência da Amprev, o Fundo de Previdência do Estado do Amapá, que fez um aporte de 400 milhões de reais no Banco Master, que é um aporte sob suspeita e que pode constar, como aliás tem notícia hoje na imprensa dizendo, na colaboração premiada do Daniel Vorcari. Quem sabe também de algum outro, como o Fabiano Zettel. E o escândalo Master atingiu Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, como vimos. Toffoli relacionando ao resort Itaiaiá, onde houve um aporte ali do Fabiano Zettel por ordem do Daniel Vorcari, como as mensagens mostraram, com o Vorcari ordenando pagamento de até 35 milhões de reais, e o Moraes que trocava mensagens com o Vorcari, inclusive no dia da sua prisão, e a esposa tendo um contrato de até 130 milhões de reais, se fosse cumprido até o fim, mas o Vorcari foi preso antes, o banco teve a sua liquidação decretada pelo Banco Central antes, mas chegaram a ser pagos 80 milhões de reais. Então, esse centrão do Supremo e o centrão do Congresso não têm interesse no avanço das investigações. Aí começam as interpretações criativas dos dispositivos legais conforme a conveniência do momento. E aí começa a querer se separar. Não, está lá, pode ser prorrogado automaticamente com requerimento de 1/3, mas tem que ser lido em plenário, mas aí esquece o direito da minoria. Aí depende do presidente do Senado, se ele não quiser, tá ok, se ele não quiser, aí passa a valer a vontade da maioria então.
E o André Mendonça fez uma interpretação desses vários dispositivos de uma maneira a se respeitar aquilo que precisa de fato ser preservado, inclusive citando precedentes nesse sentido. Mas claro que não era o interesse do restante atingido ou aliado daqueles atingidos pelas próprias investigações. Lembrando que há uma interseção no caso da investigação do roubo dos aposentados e no caso do Banco Master. E aí também se criou a acusação de que estão tentando violar o escopo inicial de investigação, só que você tem elementos em comum do crédito consignado, e aí um caso acaba se vinculando ao outro. E é legítimo que se investigue o objeto específico que já estava lá no começo da CPMI, na investigação de roubo de aposentados e pensionistas. Então criaram aí todo um malabarismo para evitar que a CPMI fosse à frente. Vamos ver, antes de passar para os trechos mais graves da história recente do judiciário do país, como ficou o resumo final do voto do André Mendonça. Pode soltar. Voto para referendar a medida cautelar monocraticamente deferida, para com vistas à purgação da omissão deliberada da mesa diretora e da presidência do Congresso Nacional, consistente em deixar de receber e de promover a leitura do pleito, aqui referenciado, de prorrogação da CPMI e do INSS, conceder a liminar para determinar em cumprimento imediato. E aqui eu estou aberto até a ajustes eventuais, logicamente, caso isso seja endossado em alguma medida, porque o prazo, à luz dessa certidão de 48 horas, já teria sido escoado. Então, mas eu mantenho aqui em linhas gerais aquilo que deferi inicialmente, que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coatoras, adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber via sistema interno o requerimento aqui numerado, e promover nesse mesmo prazo de 48 horas a leitura desse mesmo requerimento, que visa prorrogar a duração da CPMI do INSS de acordo com seus próprios termos. Que, segundo, nos termos do artigo 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional, a prorrogação da CPMI observe o prazo de 60 dias, tal como disposto no artigo 35, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Que, no caso de inércia, quanto ao cumprimento do comando, no item 1 acima, que é o prazo de 48 horas, hora declinado, o silêncio das autoridades coatoras acarrete, nos termos do Poder Geral de Cautela, veiculado na parte final do artigo 301 do CPC, e considerando satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, a presunção de recebimento e leitura tácita do requerimento. Nesse excepcional caso, a presidência da CPMI do INSS está imediatamente autorizada a prorrogar o funcionamento regular da CPMI, e referida prorrogação se dará pelo prazo de 60 dias, tal como disposto no artigo 35, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aplicável ao caso em razão do disposto no artigo 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional. Agradecendo a atenção dos eminentes ministros, é como voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministro André Mendonça e relator, e, portanto, na medida cautelar e mandado de segurança, vota pelo referendo e fixa o prazo da prorrogação em 60 dias. Muito bem, então você tem aí a fixação do prazo, inclusive, de 60 dias para a prorrogação da CPMI do INSS. Você tem a previsão no próprio regimento de prorrogação automática. Você tem um histórico de defesa dos direitos das minorias. Tudo isso conjugado, você tem a oportunidade de estender por mais 2 meses. Não é indefinidamente, como alguns chegaram a dizer, e aí eu vou comparar com aquilo que o próprio STF faz. Então, tudo muito específico, num voto absolutamente coerente com os dispositivos legais e, obviamente, com a necessidade de investigar um escândalo de corrupção gravíssimo. Mas é que quando atinge gente muito poderosa, começa a operação abafa. E aí vamos ver o voto agora, pelo menos um trechinho, porque Gilmar Mendes não se continha e já estava interrompendo o voto do ministro Flávio Dino. Lembrando que o Flávio Dino foi colocado lá pelo Lula, foi o segundo a ser colocado, o primeiro foi o Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal do Lula na Lava Jato. O critério número 1 do Lula é a blindagem eterna dele e da família dele. Ele só escolhe as pessoas que estejam dispostas a fazer isso. Nós sabemos como funciona a cabeça do Lula na hora dessas escolhas. Ele vence, inclusive, toda a pressão para que indique uma mulher, para que indique uma pessoa preta, toda a pressão que vem até de campos da esquerda, para a indicação de um representante de uma minoria, porque ele quer indicar aqueles que sempre mostraram que estarão do lado dele, custe o que custar, no STF Futebol Clube, no Lula, em primeiro lugar, Futebol Clube. Para fazer aqui uma
paródia da expressão utilizada pelo Flávio Dino naquela reunião secreta que vazou. Então o Flávio Dino está dando um discurso alinhado, coincidentemente, porque no Brasil você é convidado a acreditar que é tudo coincidência, ao interesse do governo de blindar o Lulinha, que é alvo da CPMI do INSS e acabou sendo indiciado no relatório final, mas claro que isso vai para o Ministério Público e a tendência sempre é de haver outra operação abafa. Mas os interesses do governo Lula na blindagem, principalmente do Lulinha, mas com outros elementos ali envolvendo o lulismo de uma maneira geral, e o interesse do centrão do STF em blindar Moraes, Toffoli, estavam casados e o que se viu foi o voto justamente dos ministros que representam essas alas, contrário à prorrogação. Então vamos ver esse trecho do Flávio Dino, já interrompido rapidamente por Gilmar Mendes, para começar a sua tarefa de ombudsman geral da República, recriminando todas as outras autoridades envolvidas, como ele sempre faz. E teve gente que achou que o problema era com Sérgio Moro, era com Deltan Dallagnol. É sempre a mesma coisa, o mesmo método, não importa quem seja. Se atingir autoridades muito poderosas, vem a reação do sistema. Pode soltar. E quais são esses limites dessa função atípica? Estão no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Prova cabal que é uma função atípica. A função é do Poder Judiciário. Além de outros previstos nos regimentos... Pois não, ministro Gilmar. É muito curioso, ministro Dino, esse aspecto. Porque se invoca esse poder de autoridade judicial, e nós temos assistido a isso, e é bom que os parlamentares que estão aqui possam escutar isto. E é curioso, presidente Fachin, decisão equivalente à da autoridade judicial. A autoridade judicial decide com fundamento. A quebra de sigilo conglobada. Conglobada. O que significa isso? Sem fundamentação. Isto, obviamente, é inconstitucional de Deus a Ulisses Guimarães da Constituição. Não tem nada a ver com decisão judicial. E veja, é poder de investigação da autoridade judicial. E hoje isso está consolidado, inclusive, no que concerne ao juiz de garantia. É preciso ter parâmetros. Não quebra esse sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal e os senhores sabem que é ilegal. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, os presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. E quando o senhor se investe nesse poder, o senhor tem que atuar como juiz. Tá aí o sermão do ministro do STF, Gilmar Mendes, contra os parlamentares. E é bom que vocês estejam aqui, que vocês ouçam, etc., porque os parlamentares têm que atuar como juízes e tal. Os parlamentares ficam com uma função similar à do juiz, embora, obviamente, não terão vamos dizer assim, a profundidade técnica que se supõe que os juízes deveriam ter ao fundamentar determinadas medidas. Isso é natural porque eles são políticos, só que eles têm o poder investigatório. O Gilmar faz uma mistura tremenda de conceitos e de categorias para repudiar a aprovação de requerimentos em bloco. Como eu já expliquei tantas vezes nesse programa, isso é tradição em comissão parlamentar de inquérito, nunca foi questionada antes. As decisões na CPI do 8 do 1 e na CPI da Covid foram legitimadas pelo Supremo Tribunal Federal. Elas tiveram votação de requerimento em bloco e votação de requerimento em bloco não significa falta de fundamentação para o item individual, para o item específico que está lá no globo, que está lá no bloco. Então, você vota, na hora de votar, fala, vamos aprovar todos esses requerimentos aqui. No entanto, cada requerimento tem a sua fundamentação específica. Mas é um método desses ministros do centrão do STF fingirem que nunca há fundamentação suficiente quando eles não querem que a medida seja adotada. É como na época da Lava Jato, falei isso aqui outro dia, quando não se queria que uma investigação avançasse, que uma denúncia fosse feita, etc., muitas vezes se dizia
que, olha, não tem elemento de corroboração para o depoimento da colaboração premiada. E aí estava lá muitas vezes o Luiz Edson Fachin, que dessa vez se juntou ao centrão do STF, lamentavelmente. Aliás, dias depois de uma reunião que o Gilmar tinha marcado por ele, aí chegaram os outros do centrão do STF, que foi noticiado como uma forma de pressão. Mas o Fachin, lá na época da Lava Jato, muitas vezes era voto vencido na segunda turma, dizendo, tem sim elemento de corroboração, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E eles diziam, não tem. E é muito mais fácil você dizer, não tem. É tipo o PT dizendo, cadê a prova? Não tem prova. É do que você ler tudo e apontar, olha, tá aqui, ou você refutar que isso aqui, na verdade, não significa o que a acusação tá. É mais fácil você dizer que não existe. Então o Gilmar está fazendo uma mega manobra retórica. A votação em bloco não significa falta de fundamento específico. E o fundamento específico, ele pode não ser aquela coisa em juridiquês mega detalhado, mas isso é natural da medida parlamentar feita por políticos. Se você coloca um grau elevadíssimo de exigência, que os ministros não usam como critério para as suas próprias decisões, para os seus próprios votos, como a gente tem tanto analisado aqui nesse programa, olha as decisões do Alexandre de Moraes, muitas vezes não tem nem dispositivo legal sendo citado, só frase de efeito. Então você cria obstáculos casuísticos para o avanço das investigações. Moraes cansou de dar decisão aí de que a justiça é cega, mas com I não é tola, internet não é terra sem lei, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E aí eu mostrei esse método lá em 2022, ele não detalha em que elemento da publicação, em que elemento da conduta de um eventual agente, etc., aquilo está enquadrado em qual dispositivo legal, em qual trecho, de que forma violou. É assim que se faz uma análise fria jurídica. Mas eles cobram o detalhamento e o perfeccionismo dos outros, não fazem isso e cobram mesmo quando não vamos dizer assim, para cobrar uma perfeição, é para cobrar que exista. E aí finge que não existe porque está em globo, porque está em bloco. Repito, em bloco ou em globo não significa falta de fundamentação específica avulsa. Muito bem. Aí teve mais uma interferência do Gilmar Mendes, uma intervenção, na condução aí do julgamento, no voto do Flávio Dino, para passar sermão, se eu não me engano é esse trecho, sobre o vazamento de dados pela CPMI, uma acusação genérica. Repare que ele não vai descer a uma individualização de conduta. Pode soltar. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem. Vazem. Abominável. Abominável. É criminoso. É crime, mas se vale exatamente se trata de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. E é preciso que os senhores saibam disto. Mas os senhores já sabem disso. Os senhores já sabem disso. Poder envolve responsabilidade. E é isso que o texto constitucional exige. Quem tem poder tem responsabilidade. Por isso que nós cuidamos. Processos sob sigilo submetem-se aqui a essa regra. Nós não vazamos. Não se pode vazar. Por isso que talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar é refletir sobre uma nova lei de CPI. O sistema atual ficou velho. Não significa que velho seja ruim, até porque eu sou idoso. Mas é preciso que as más práticas sejam debeladas. E essa CPI, ministro André, essas duas CPIs, elas têm um dicionário, um abecedário de abuso. Nós não vazamos, disse Gilmar Mendes. E o conteúdo da reunião secreta para decidir se Dias Toffoli ficaria na relatoria do caso Master ou não, que foi vazado e saiu com aspas enormes lá na matéria do site Poder 360. Os próprios ministros do STF disseram para a imprensa que suspeitavam que o Toffoli tinha vazado o conteúdo daquela reunião.
eles próprios deixaram de agir, deixaram de abrir investigação sobre o vazamento daquele conteúdo da reunião secreta. Então, quem são os ministros do STF para dizer para as outras autoridades da República, para outros órgãos de fiscalização e controle, outras instituições, que eles não vazam nada, se eles próprios se acusam de vazar? Então, o Gilmar Mendes, assim como fez o Alexandre de Moraes e fez uma intervenção ali dizendo que o vazamento é criminoso, eles fazem uma acusação sobre a qual eles não têm prova, porque não há notícia de que houve representação para abertura por parte deles, de algum elemento específico que eles tenham usado. O André Mendonça, sim, e a gente vai ver no próximo vídeo, ele determinou recolhimento, uma apuração, mas você usar o julgamento para prorrogação ou não da CPMI e do INSS para passar sermão sobre uma conduta que você não sabe quem teve, quando teve, de uma maneira genérica, tentando manchar uma comissão parlamentar inteira, é óbvio que é uma atitude absolutamente repugnante, reprovável, de ministro da mais alta corte do país. Outro ponto que eu fiz na minha rede social X. Se a acusação é genérica, isso significa que existe a hipótese de um parlamentar governista interessado no encerramento e não na prorrogação da CPMI e do INSS, que ele tenha vazado justamente para gerar um circo, ou como queira chamar, repercussão, festejo geral, na palavra do Gilmar Mendes, para atacar as investigações, para criar um flanco, para criar uma brecha para que as investigações sejam atacadas. Eles não sabem disso. E o André Mendonça fez essa observação de uma forma muito sutil. Aliás, eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal são muito moles na hora de argumentar com alguns outros ministros que têm essa postura mais histriônica. É preciso ter firmeza. Claro que não é preciso ter o histrionismo, pode-se ter serenidade, mas é preciso ter firmeza no contra-argumento. Senão fica um monte de alegações genéricas no ar que não são devidamente contestadas, mas é porque, de fato, é uma geração muito fraca no Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver o que falou o André Mendonça ao intervir nessa intervenção do Gilmar, o que gerou até uma piadinha do Flávio Dino. Pode soltar. Preocupado com vazamentos, esse é um ponto realmente importante. Foi por isso que eu, ao verificar essa situação, sem saber ainda a origem que está sendo investigado, mas, sabendo do potencial risco que havia, eu determinei a devolução de material à própria Polícia Federal para verificação. Apenas um ponto em relação a isso. A gente sabe que os vazamentos podem ter... Eles, na verdade, atrapalham a investigação. Porque eles antecipam situações... Quem vaza não quer investigar. Antecipam situações que a própria cautela do sigilo permite um avançar mais seguro de um lado e mais efetivo ao mesmo tempo. Só queria fazer esse registro. Mas eu só queria fazer esse registro, porque, de fato, é um estatuto constitucional que se construiu ao longo do tempo, e essa discussão sobre fato determinado, e certamente nós vamos ter a oportunidade de nos debruçarmos ainda sobre isso, é fundamental e faz parte de uma construção relevante. Quando se começa, a partir de franjas, buscar ampliar o objeto, certamente já se está confessando que não se está cumprindo o objeto da própria CPI ou CPMI, ou seja lá o que for. Muito brevemente. Muito bem, então tá aí o Mendonça dizendo que não se sabe a origem e que, portanto, quem está levantando simplesmente essa consideração legítima diante do histórico que a gente conhece no Brasil, de que quem está vazando informações não está interessado no avanço das investigações. E a voz do Gilmar aparece no fundo do comentário do André Mendonça dizendo quem vaza não quer a investigação ou algo nesse sentido. Não sei se vocês repararam, inclusive o vídeo está um pouquinho acelerado, que é para não torrar a paciência de todo mundo com a repetição ad infinitum dos mesmos métodos que eu listei aqui no começo do programa. Então até o Gilmar sabe que quem vaza não quer a investigação. Mas ele fica atacando o vazamento e impedindo a investigação de avançar. Eles tentam, uma no cravo, outra na ferradura, o tempo todo. E é preciso deixar claro, pode ter sido alguém interessado justamente em levantar a bola para eles cortarem, para bloquear as investigações, mas tudo em nome das investigações, né? Como ele colocou outro dia num voto, e eu analisei e até ri
aqui no programa, né? Porque ironizar não se pode, né? Uma vez teve excesso de ironia sendo julgado lá no STJ, num caso envolvendo o ministro contra jornalista, numa ação dele. Eu ri aqui, porque ele falou, olha, isso acaba gerando um desperdício de investigações, de provas, etc. São eles que estão impedindo esse avanço. Muito bem, aí vem mais um vídeo agora, depois dessa intervenção do Mendonça, o Flávio Dino retoma. Eu falei que ele fez uma piada, mas eu acho que eu tirei aqui desses vídeos, que era justamente o Gilmar sendo interrompido pelo André Mendonça, aí o Flávio Dino, tá, eu retomo meu voto e eu dou a parte para o André Mendonça, etc., porque estava todo mundo se metendo nessa grande ansiedade que se formou. Vamos ver o próximo e a gente analisa em seguida. Esta CPMI, de acordo com informações contidas no site do Senado, já teve a oportunidade de apreciar 1.002 quebras de sigilo, entre rifes, quebras de sigilo, etc. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários, em que se faz aí sim autêntica pescaria probatória de modo indefinido e sem fundamentação. Portanto, o primeiro argumento é: este poder excepcional do Congresso não é ilimitado, os limites estão no 58, parágrafo 3º, entre os quais o prazo certo, que não admite prorrogações automáticas e sucessivas indeterminadas, porque exatamente há direitos fundamentais em jogo. E, repito, nesta CPI e todas as vindouras que virão em outros contextos, enquanto aqui estiver, a minha posição será rigorosamente a mesma. Olha, o Flávio Dino, ele não quer inquéritos infinitos, inquéritos que sejam prorrogados para sempre. Ele não quer o inquérito das fake news. Por que ele não critica no Supremo Tribunal Federal os 7 anos de inquérito das fake news sem fato determinado, sem prazo específico, nada? Um inquérito aberto em 2019 para censurar a imprensa, para retaliar procuradores da Lava Jato, para suspender auditores e apurações da Receita Federal que tinham atingido, coincidentemente, as esposas de 2 ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. 7 anos abertos, sendo usado para tudo, a torto e a direito. Não tem objeto definido no sentido de que surja alguma coisa que incomoda ministros do STF, mesmo que seja verdade, aquele inquérito é avocado para que haja uma decisão, muitas vezes sigilosa, muitas vezes sem que as pessoas que são atingidas saibam exatamente o que está sendo apurado, sem que os seus advogados, às vezes, tenham acesso rápido aos autos do processo e, muitas vezes, sendo o juiz, vítima, investigador, julgador, tudo ao mesmo tempo, como o caso do Alexandre de Moraes, como o caso agora. O inquérito foi usado para fazer a apuração de vazamento da Receita Federal e de dados, inclusive, da família do Alexandre de Moraes, e ele que está determinando tudo. Então, é de uma hipocrisia imensa. O Flávio Dino, quando ele está falando, ele coça a nuca, né? Fica parecendo que ele lembrou no momento que, caramba, isso que eu estou falando vai servir para o inquérito das fake news. Mas ele já estava no meio da frase, então continuou. Né? A gente fica com essa impressão. E ele fala que é típico de regimes autoritários. É exatamente isso. Um inquérito que sem prazo definido, que é sucessivamente prorrogado, que não tem fim e tal, ele é típico de regimes autoritários. Não é o caso da CPMI e do INSS, que tinha um prazo definido, está sendo prorrogado conforme previsão regimental por um prazo determinado dentro do escopo daquela investigação. Não é, enfim, não vai durar 7 anos. Isso só o Supremo Tribunal Federal produz. Produção, vamos colocar de novo esse vídeo do Flávio Dino, esse que acabamos de botar, porque eu acho esse momento muito emblemático. Para quem não pescou, fica de olho na coçadinha que ele dá na nuca. Pode soltar. Esta CPMI, de acordo com informações contidas no site do Senado,
já teve a oportunidade de apreciar 1.002 quebras de sigilo entre rifes, quebras de sigilo, etc. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários, em que se faz aí sim autêntica pescaria probatória de modo indefinido e sem fundamentação. Portanto, o primeiro argumento é: este poder excepcional do Congresso não é ilimitado, os limites estão no 58, parágrafo 3º, entre os quais o prazo certo, que não admite prorrogações automáticas e sucessivas indeterminadas, porque exatamente há direitos fundamentais em jogo. E, repito, nesta CPI e todas as vindouras que virão em outros contextos, enquanto aqui estiver, a minha posição será rigorosamente a mesma. Tá aí, ele falou de pesca probatória, acusando a CPMI do INSS de tentar, pelo menos, fazer pesca probatória. É uma das críticas que se fazem com frequência contra decisões do Alexandre de Moraes. Pode ser às vezes com, às vezes sem razão, mas olha, é difícil você não cogitar pelo menos a hipótese de pesca probatória quando um ministro do STF, por exemplo, e aí eu vou citar a primeira operação contra empresários bolsonaristas em maio de 2020, 1 ano e 2 meses depois da abertura do inquérito das fake news, que não foi aberto para conter a ameaça bolsonarista. Isso é mentira. Isso é uma alegação a posteriori, feita de modo retroativo para tentar legitimar aquilo que é indefensável na sua origem. Basta pegar o noticiário da época, como tantas vezes eu já mostrei. Mas naquela primeira operação de maio de 2020, era baseada em mensagem de WhatsApp que tinha vindo à tona numa reportagem que na época foi colocado no portal Metrópolis, por um repórter que não está mais lá, e não tinha sequer acesso aos documentos originais por parte do ministro Alexandre de Moraes, por parte de investigadores. Simplesmente se viu a matéria sobre mensagens privadas num grupo, em que se falava, algumas em tom jocoso, outras eventualmente até sério, mas eram mensagens privadas, sem qualquer elemento de corroboração de uma ação no mundo real, fora do digital, concreta naquele sentido, que citavam golpe ou preferência por golpe. Ah, se for fulano contra Beltrano, prefiro golpe e tal. Eram alegações nesse sentido e se fez busca e apreensão. Busca e apreensão a partir da revelação pela imprensa, que muitas vezes é legítima, se você tem acesso a um material, um interlocutor, é de interesse público, mas a autoridade não tem a legitimidade para produzir uma devassa a partir simplesmente de uma conversa privada que não tem uma ação criminosa correspondente. E aí se faz uma busca e apreensão para ver o quê? Se o sujeito tem arma em casa, e se ele tem um tanque, de repente, guardado no armário, que seja capaz de dar um golpe de Estado, porque numa conversa privada ele disse assim, de uma maneira, num rompante, naquela intimidade com pessoas próximas, de que ele preferiria até um golpe de Estado à eleição de alguém. Então, o Moraes foi criticado por fazer pesca probatória. A gente pode discutir caso a caso, evidentemente. Eu acho que nesse havia até mais, vamos dizer assim, substância nessa crítica do que em vários outros. Mas cada caso é legítimo que se argumente. Eventualmente você tem indício, eventualmente veio de um pedido a pé, passou pela Procuradoria-Geral da República, teve uma decisão de um ministro do STF, havia indícios, etc. Bom, se você tem tudo isso e tal, e tem, de fato, algum elemento grave ali, aí você não tem uma pesca probatória. Mas se você cria atalhos, e o inquérito das fake news é o atalho processual em andamento há 7 anos, porque nem sequer precisa passar pelo Ministério Público Federal, e você parte de mensagem privada para uma devassa na vida da pessoa, aí você tem mais peso para fazer a crítica de pesca probatória. E agora é um ministro do STF que não se volta contra o coleguinha,
que endossa o STF Futebol Clube, defendido pelo inquérito das fake news, com esse atalho processual que já dura 7 anos, apontando pesca probatória dos outros, que numa comissão parlamentar com poder investigatório concedido pela Constituição, está querendo avançar na investigação, sem qualquer tipo de condenação prévia, até porque a CPI não tem esse poder. Os achados da CPMI são direcionados, como defende a Constituição, e eu mostrei o trecho aqui outro dia, para o Ministério Público, que vai resolver depois o que vai fazer com aquela quantidade de provas coletadas. Então, assim, uma argumentação que tem até elementos de histeria no sentido estrito mesmo, no sentido de se aventa uma ameaça muito maior do que a própria capacidade da CPI. É tudo para produzir assim, uma retórica que legitime a Operação Abafa. Então vamos para o próximo, porque depois aí do Flávio Dino, eu peguei um trechinho do Alexandre de Moraes, que ninguém mais aguenta o Moraes falando criminoso, 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 mas tem um trechinho que é mais ou menos nessa linha. Então vamos ver um minutinho de Alexandre de Moraes para não cansar também o público. E aqui nós poderíamos lembrar o perigo das comissões parlamentares de inquérito simplesmente ignorarem fato determinado e irem, como bem relembrou o ministro Gilmar, pelas franjas, o perigo que isso é para o Estado democrático de direito. Pois é, esse vídeo eu até peguei da rede social, não peguei lá da transmissão original, então ele está um pouquinho pior, mas queria ter algum trechinho aqui do Alexandre de Moraes e estava sem paciência para rever todo o voto dele. Mas ele fala de ir pelas franjas em algo que violaria o Estado democrático de direito. O que o inquérito das fake news faz se não isso? O tempo todo, desde o começo. Então, assim, é um nível de hipocrisia na argumentação muito alto. Eles que se dizem os salvadores da democracia, apelam a métodos que eles próprios legitimam, e aí eles consideram que então é democracia, eles legitimam, mesmo que viole o sistema acusatório, os dispositivos legais. E aí dizem que os outros é que estão indo pelas franjas. E o que ele está querendo dizer, e que fez parte do voto dele, para não ter que fazer você ouvir tudo, ele estava dizendo que estava estourando o escopo da CPMI, do INSS, e o que a CPI estaria, a mista, estaria estourando no escopo? É investigar o escândalo Master, no qual ele, Moraes, foi atingido. Então, repare, é alguém que está enredado no escândalo Master, em razão do contrato milionário, fora dos padrões de mercado, do Master com a sua esposa. Ele está dizendo que a CPMI do INSS não pode avançar, que estaria estourando o escopo se investigasse o escândalo no qual ele foi atingido. Então, como que a instituição pode ter credibilidade num cenário como esse? É claro que a imprensa critica a parte boa da imprensa, a parte boa, vigilante, antenada da sociedade, está aí desconfiando de todas essas manobras, que, repito, elas voltam a acontecer sucessivamente sempre que um membro da cúpula é atingido. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.